Boa noite, meus queridos irmãos, saudações em Cristo a todos, que a graça e a paz de nosso Senhor esteja em cada coração. Como nós falamos, nós estamos aqui hoje nessa live para complementar o estudo do dia, respondendo as perguntas que nos foram feitas durante as 3 lives sobre o 16º princípio fundamental, que trata dos dízimos. É um assunto realmente polêmico, quando se trata de dinheiro, então, a gente sabe que mexe com os ânimos, então nós estamos aqui para responder. Foram 20 perguntas que foram elaboradas aí e feitas durante as 3 lives, nós anotamos todas e nós estaremos agora nessa live respondendo essas perguntas pela graça de Deus. Nós estamos aqui hoje com o irmão Luiz Devay também, que vai nos ajudar fazendo aqui as perguntas, né, falando as perguntas, o irmão Danilo e o irmão Rogério, que estarão juntamente comigo respondendo a essas perguntas. Uma boa noite, irmão Danilo. Boa noite a todos que estão nos assistindo, que nós possamos aí responder e sanar todas as dúvidas aí do pessoal, né, se Deus permitir, com certeza. Boa noite, irmão Rogério. Boa noite, irmão Marcos, um prazer estar com vocês, alegria muito grande estar também com os irmãos que estarão conosco. É um privilégio muito grande a gente poder, de alguma maneira, colaborar com aqueles que possam ter alguma dúvida. E como disse o Danilo, que Deus nos dê sabedoria e nos abençoe para que as respostas possam ser puramente aquelas que o Senhor indica em sua palavra, né? Boa noite, irmão Luiz Devay. Boa noite, meus irmãos, saudações em Cristo. É sempre um prazer estar aqui com os irmãos e com todos que estão nos assistindo também e vão nos assistir no futuro. Amém. Irmão Luiz, você poderia fazer a oração para nós, para iniciarmos? Faço sim, prazer. Senhor Deus, maravilhoso Pai, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concedeu. Obrigado, Pai, por mais uma oportunidade de estarmos aqui reunidos entre irmãos para recebermos do céu as tuas orientações, dos seus princípios fundamentais, Pai. Que nesse hangout hoje, excepcional, na quarta-feira, o Senhor possa derramar conhecimento, sabedoria na boca dos teus servos ao responderem as perguntas, essas dúvidas que tanto afligem o teu povo, uma questão tão pertinente e importante. Que o Senhor possa conduzir em todos os momentos esta live que está acontecendo agora e também que possa tocar no coração de todos que vão assistir no futuro. Em nome de Jesus eu peço, oro e te agradeço, Pai. Amém. Amém, Senhor. Irmão Luiz, primeira pergunta, fique à vontade aí para conduzir. Amém. Meus irmãos, só para vocês entenderem, né, foram anotadas todas as perguntas, né, para quem está assistindo com a gente aqui hoje, todas as perguntas foram anotadas de todas as lives sobre o dízimo, do 16º princípio fundamental. Então, nós vamos tratar aqui, excepcionalmente hoje, de todas essas perguntas que foram feitas em todas essas lives, em todas as partes que nós fizemos até agora, e os irmãos vão estar respondendo ela. Caso apareça alguma outra questão aqui no decorrer dessa live, a gente vai aguardar para ver se ela não vai ser respondida, tá bom? E caso precise ser feita, a gente faz ela no final, tá? Então, a primeira pergunta não tem aqui o nome da pessoa, né? Eu tinha deixado o nome, mas não acho que não tem necessidade do nome da pessoa que fez, a gente vai fazer só as perguntas direto. Tem uma dúvida. O dízimo pode ser usado na compra de bíblias ou literaturas proféticas para serem distribuídas gratuitamente para o povo, uma vez que é para a pregação do evangelho? Ótimo. O princípio, como nós mostramos aí durante as lives, o princípio do dízimo e das ofertas é justamente para a pregação do evangelho eterno, da verdade. E desde que o dízimo e a oferta seja feito, essa compra de materiais seja feita para
uma distribuição gratuita para levar a verdade às pessoas, sim, é permitido. A prioridade, é claro, a gente vê isso no Antigo Testamento e também quando Paulo fala na manutenção dos ministros, né, dentro do ministério, a prioridade é sempre a manutenção de obreiros. Porém, sim, não é errado usar o dízimo para comprar materiais e distribuir gratuitamente. Eu quero ler um texto aqui, que está na meditação matinal, e recebereis poder, na página 89, que diz assim: enquanto, porém, alguns vão a pregar, ele pede a outros que lhe atendam às reivindicações quanto aos dízimos e ofertas, com que se possa sustentar o ministério, em primeiro lugar, ela coloca isso, sustentar o ministério, e disseminar a verdade impressa pela terra inteira, tá? Então, o texto é muito claro, pode sim, e eu só deixo um alerta aqui para finalizar essa resposta, para a organização, porque eu já vi em alguns casos as pessoas utilizando corretamente o dízimo para comprar materiais e distribuir no evangelismo, mas chega um momento que começa a se acumular muitos materiais e não se distribui, e depois, por ter muitos materiais, não se usa mais o dízimo para a compra e se acumula o dízimo, tá? É por isso que é importante ter organização e saber que não é só para comprar materiais. A obra precisa de pessoas que vivam integralmente para levar o evangelho pessoalmente também, não só impresso. Amém. Amém. Segunda pergunta, irmãos, está aqui. Por que o apóstolo Paulo deu ênfase na devolução das ofertas voluntárias e não no dízimo? Bom, eu acho aí que essa pergunta, né, a gente pode resumir ela de uma forma, assim, bem específica, né, porque acreditamos que isso envolve um conceito principal, né, que foi pregado por Cristo, né, na lei de Deus, ou seja, o amor a Deus e o amor ao próximo, né. Quando Cristo esteve aqui na Terra, ele deu muita ênfase, na realidade, sobre a lei do amor. E os judeus eram muito, ou assim, excessivamente, né, cautelosos com os princípios da lei para com Deus, né, que se divide ali em 2 tábuas. E eles eram também extremamente duros de coração em relação às leis, tá, para com o próximo. Então, isso reflete, na realidade, ali no Novo Testamento, o que era mais necessário ser abordado ali na palavra de Deus, né? Por isso que Paulo, então, ele dá mais ênfase, né, na devolução das ofertas voluntárias, porque eles tinham por princípio, né, os judeus, a devolução do dízimo. Tá? Assim como a gente já citou, né, ali, Ellen White, quando ela vem falando ali, né, na Revista Adventista, em 1882, ela cita assim, fala: o Novo Testamento não dá novamente a lei do dízimo, como também não dá a do sábado, pois pressupõe a validade de ambos e explica sua profunda importância espiritual. Ou seja, a gente sabe que no Velho Testamento já foi, né, colocado essa lei e não há, então, necessidade, né, dessa lei ter sido repetida por Paulo. Por isso que ele dá mais ênfase, tá, a parte das ofertas, tá, do mesmo jeito que não foi dado tanta ênfase à lei do sábado. Tá, ele faz ali a parte onde os judeus tinham mais dificuldade. Tá? Então, a gente entende que dessa forma que Paulo tentou ali colocar para que o ministério realmente pudesse ter aquela parte ali da ajuda pessoal, da beneficência. Tá? E conforme a gente for respondendo as outras perguntas aí, a gente vai entender bem por que Paulo também fez, porque tem outras perguntas que vão acabar complementando isso daí que a gente acabou de falar. Amém. Pergunta número 3, meus irmãos. Qual a casa do tesouro hoje? Em referência a Malaquias 3:10, né? Para que você devolva o seu dízimo, a casa do tesouro. Qual seria essa casa do tesouro hoje? Bom, a casa do tesouro é curioso. Nós poderíamos encontrar no livro de Malaquias, né, Luiz e aqueles que nos ouvem, poderia simplesmente dizer: trazei os dízimos à sinagoga,
poderia dizer uma série de coisas, né? Mas não, ela diz a casa do tesouro especificamente, porque, obviamente, primeiro, quando você lê Malaquias, você tem que entender o princípio pelo qual Malaquias 3:10 se levanta. Se você não entender isso, você tem dificuldade. Malaquias 3 abre o texto sempre, é bom frisar isso, né? Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho do Senhor, etc, etc, etc. Ela abre com o escopo do futuro, apresentando, né, aquilo que seria inaugurado através do batismo, como isso teria uma aplicação. Se não entender isso, você vai ficar com a letra da lei, você vai ficar com a letra de Malaquias e não avança. A casa do tesouro aqui, se você ler, por exemplo, Malaquias 3:10, que foi citado pela pessoa, na referência, obviamente, diz, né? Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. A razão pela qual deve ser levada a casa do tesouro mostra especificamente, inclusive, onde é a casa do tesouro. Por quê? Trazei os dízimos da casa do tesouro para que haja um propósito, para que haja mantimento na minha casa. Então, o propósito, quando eu entendo que o propósito é para que haja mantimento, para que haja pregação, para que haja o verdadeiro pão da vida, a pergunta que cada um deve fazer, aliado ao coração, ao tesouro, é: onde estiver o teu tesouro, aí estiver o teu coração. Qualquer pessoa que realmente acredite nisso, ela vai levar o seu dízimo àquela que ela entende que é a casa do seu tesouro. Por exemplo, eu não quero aqui forçar, nós temos ministérios hoje que estão pregando a palavra de Deus, isso é um fato. Existem ministérios, Deus sempre teve os seus. Quando Elias disse, Senhor, fiquei só eu, ele disse, não, eu tenho 7.000. Então, Deus tem gente, tem ministérios, tem pessoas pregando o verdadeiro tesouro, a verdadeira palavra. A casa do tesouro é, em primeira instância, o templo do Espírito Santo, pessoas que estão pregando e precisam ser alimentadas com isso. Como Ellen White alimentou, na época, né, com dízimo, pastores que eram negligenciados pela obra. Ela usou o dízimo e ofertas, inclusive, para ajudar pastores que eram negligenciados. Eles eram a casa do tesouro naquela época, porque eles estavam sendo negligenciados. A casa do tesouro, de forma simplista, então, finalmente, Luiz, é onde você tem sido alimentado, por quem você tem sido alimentado. Essa pessoa, você acredita realmente que está alimentando. Então, você, com a consciência tranquila, vai poder levar até ali. E a pergunta base também, que seria a casa do tesouro seria a igreja adventista? Se você acredita de todo o teu coração que a igreja adventista está te alimentando, é ali a casa do tesouro para você. Agora, se você já tem luz suficiente para saber que ela não mais está, né, dando o mantimento certo, você está violentando tua própria consciência, dando o teu dízimo ali. Tá? Então, a casa do tesouro, de forma simplista, é onde estiver o teu tesouro, aí estará o teu coração. É ali que você deve devolver o dízimo, porque é isso que você realmente acredita. Tudo que não é de fé é pecado. E você não vai poder devolver o dízimo onde você não tem fé que está sendo pregado o verdadeiro mantimento. Amém, amém. Pergunta número 4. Por que o sábado está nos 10 mandamentos e o dízimo não está? Pergunta interessante, né? Quando alguém questionou a Jesus sobre a lei, Jesus disse, aquele que odiar no seu coração, na verdade, já pecou. O dízimo está, sim, nos 10 mandamentos. Assim como odiar está no mandamento que implicitamente, né, diz, não roubarás. Então, perdão, não matarás. Quando você entende que o não matarás envolve o princípio do ódio também, você entende que há preceitos dentro dos mandamentos da lei de Deus. E vamos ler para ver se está ou não nos 10 mandamentos o princípio do dízimo, porque ele é um princípio, né? Veja, diz assim, Malaquias 3:7, não precisamos ir muito longe, né? Diz assim, desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardaste. Tornai vós para mim e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Ele pergunta, roubará o homem a Deus? Que mandamento ele está citando aqui? Ele está citando ou não o mandamento?
Sim, ele está citando o mandamento que diz não furtarás ou não roubarás, em algumas versões. Ele está citando, né? Porque ele diz assim, roubará o homem a Deus, né? Todavia vós me roubais. Então, peraí, pergunto, é transgressão do mandamento isso ou não é? Se eu roubo, é ou não é? Então, é. Então, o mandamento está sim, o princípio do dízimo está sim dentro dos mandamentos da lei de Deus, com toda certeza, a menos, claro, que eu queira discutir com o senhor que está dizendo, você está me roubando, né? E o que é o pecado? Transgressão da lei. Então, ele está dizendo, você está pecando e eu estou te dizendo em qual mandamento que você está pecando, você está roubando. Então, embora pareça que não, né, na verdade, o dízimo está sim dentro dos 10 mandamentos da lei de Deus. Não sei se o Wagner e o Danilo concordariam, mas é exatamente como eu vejo. Irmão Wagner e Danilo, querem fazer um adendo? Para mim está respondido. Com certeza, bem respondido. Amém. Número 5. Com relação ao sábado, ele será algo perpétuo, se entendendo aos novos céus e a nova terra? E os dízimos também terá essa mesma relevância? Acho que acredito no caso perpétuo também? A pergunta aqui é bastante interessante e muito boa. É uma pergunta, inclusive, inteligente, né? Agora, nós precisamos entender o propósito. Qual é o propósito do sábado? O princípio contido no sábado é a adoração a Deus. Adoração. Esse é o propósito. Então, a pergunta dele é, com relação ao sábado, ele será algo perpétuo, se estendendo aos novos céus e à nova terra? Sim, com certeza, né? Agora, e os dízimos? Também terá essa mesma relevância? Não. Não por uma razão muito simples, tá? Porque, assim, se você entende que tudo é do Senhor, continua sendo tudo dele, não muda, né? Os céus, as novas terras, tudo é dele. Porém, vamos ler de novo Malaquias para entender o propósito. Há um propósito pelo qual o dízimo foi estabelecido, assim como há um propósito pelo qual foi instituído o sacrifício de cordeiro. Pergunto, precisará sacrificar cordeiro na nova terra? Não. Por quê? Porque o verdadeiro cordeiro morreu, né? E uma vez que isso tudo passou como cerimônia, acabou. Agora, o dízimo, ele tem uma proposta pelo qual foi levantado. Veja só, Malaquias, de novo, para que isso fique bem claro, né? Versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa. Qual é a razão de ser do dízimo? Para que haja mantimento na minha casa, para a pregação do evangelho. Quando ao final dos 1335 dias de Daniel, Deus, né, apresenta agora a vinda do seu filho e é inaugurado aquele que é chamado, né, de o dia perpétuo, porque aí não tem mais, né, fim aquele dia. Pergunto, né, pouco antes encerrou-se a pregação do evangelho. Por quê? Porque Jesus não oficia mais como sumo sacerdote, não há mais razão nenhuma para se pregar o evangelho. Pergunto, na nova terra se pregará o evangelho? Não. Não se pregará mais o evangelho. Não há necessidade. O dízimo foi estabelecido para isso. Então, o dízimo não tem razão de ser na nova terra, porque ninguém mais se converte. Ninguém mais precisa pregar o evangelho aí, entende? Não há mais necessidade disso. Então, né, os dízimos também terão essa relevância? Não terão, porque aí sim os dízimos não terão mais razão de ser, porque o propósito para o qual eles foram estabelecidos não existe mais. Interessante, ele perde sua função, né? Tanto que a dízima, né, os 10%, se eu estiver errado, me corrijam, né? O número 10 é o número de perfeição terrestre, né? E o número 7 é o número da perfeição celeste. A porcentagem do dia, do tempo que Deus pede é 7, então é a perfeição celestial. E 10 seria a perfeição humana, então seria essa pregação do evangelho, né? Interessante, irmão Rogério. De certa forma, apenas, Luiz, perdão, só para... também é interessante a pessoa notar que o sábado está na primeira tábua,
que é o nosso compromisso para com Deus. Isso é eterno. Agora, existe, a segunda tábua, ela traz um compromisso do homem para o homem. Eu, por exemplo, como explicaria honra teu pai e tua mãe na nova terra? Você explicaria isso? Não há como, entende? Porque nós seremos todos irmãos, não se casam, não se dão em casamento. E o princípio do dízimo está relacionado à segunda tábua, que é o não roubarás, ok? Perfeito. Número 6, meus irmãos, se os irmãos quiserem fazer algum adendo antes de eu avançar, podem me cortar, tá bom? Então, número 6, tá? Vamos lá. Eu posto aqui, dá um delayzinho, porque é o tempo que eu preciso para postar a pergunta aí na tela de vocês, tá bom? A partir de que tempo começou o sacerdócio na terra? Os dízimos foram estabelecidos para o sacerdócio ou não? Essa pergunta também é muito boa, né? Porque, na realidade, a gente pode perceber ali a primeira menção com relação ao sacerdócio, ali quando vem citando Melquisedeque, né? Então, o sacerdócio de Melquisedeque, ele nos traz uma revelação muito interessante sobre isso. Porque toda a palavra de Deus nos apresenta somente dois tipos de sacerdócio. O de Melquisedeque, nós podemos perceber que não há nenhum tipo de hereditariedade, né? E o dos levitas, né? Ou seja, de Arão ali, que há essa hereditariedade. Mas, então, como que Melquisedeque se tornou sacerdote? Né? Primeiro a gente tem que entender isso, para entender quando que começou o sacerdócio na terra. Porque se a gente tem que entender quando começou, a gente tem que saber como que ele se tornou sacerdote. Se a gente lê ali Hebreus 5:7, né, Paulo vem fazendo uma analogia entre o sacerdócio de Melquisedeque e o de Cristo. Tá? E ele diz que o sacerdócio foi feito, né, no final do verso 7, por causa da sua reverente submissão. Ou seja, falando de Cristo, né? Ele se fez igual ao sacerdócio de Melquisedeque, a mesma linhagem do sacerdote de Melquisedeque, por causa da sua reverente submissão. Isso, então, é implantado, tá? Quando a gente entra ali agora no Novo Testamento, né, como um padrão que Jesus especificou, tá? Um novo modelo de sacerdócio, né? Um novo ministério, mas que era igual o antigo, antes de vir o sacerdócio levítico, né? E esse sacerdócio é estipulado para os discípulos, tá? Que é sobre o ministério evangelístico. Não é por hereditariedade, mas por submissão. Então, quando a gente entende isso, a gente pode concluir que talvez possa ter existido algum outro sacerdote antes de Melquisedeque, porque era por reverência e submissão. Mas que o mesmo é o primeiro citado na palavra de Deus. Tá? E não tem como a gente dizer que se não teve nenhum outro citado, né, falando de um início anterior a Melquisedeque, a gente falar que a partir de que tempo, né, que começou. Mas a primeira menção bíblica, né, vem falando ali, então, de Melquisedeque. Pode ter havido algum outro? Talvez. Tá? Porque era por submissão, reverente submissão. Tá? E a segunda pergunta, dentro da própria 6, né, vem falando ali, os dízimos foram estabelecidos para o sacerdócio ou não? Sim, né? No passado, né, por não ter herança, né, os levitas, e por eles realizarem o trabalho ministerial integral, eles recebiam sim, tá? O dízimo foi estabelecido para isso. E agora, né, para o ministério evangelístico, por realizarem também o trabalho ministerial integralmente, né? Então, é necessário, né, o pão material, assim como Paulo disse lá em 1 Coríntios 9, 11, 13 e 14, né? Vem falando, se nós vos semeamos as coisas espirituais, será muito que de vós recolhamos as carnais? Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Assim, então, ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Ou seja, os dízimos foram estabelecidos para o sacerdócio? Sim, o sacerdócio tanto de Melquisedeque, tá, que era por submissão, por reverência e submissão,
tanto para o sacerdócio levítico, como era por hereditariedade, e agora, novamente, pelo sacerdócio que volta a ser de submissão, que é o de Melquisedeque. Que, no caso, é o do discípulo, é o evangelístico. Muito bom. Podemos, então, Luiz, Rogério. Perdão, se o Danilo me permite, é importante considerar, né, também que, embora o sacerdócio, né, ele seja explicitado, como disse o Danilo, em Melquisedeque, isso é claro para todos nós, a ideia do sacerdócio já iniciou lá, né, com os primeiros filhos de Adão. A oferta que se fazia do sacrifício, do cordeiro, né, apresentava a própria ideia do sacerdócio. Por quê? Qual era a figura central no trabalho do sacerdócio? Era o sacrifício do cordeiro que representava Cristo. Por isso que o pecado de Caim foi terrível, porque Caim, como primogênito, ele era o sacerdote. Ele quem herdaria o sacerdócio. Veja o caso de Esaú. Por que o pecado de Esaú foi tão grave? Porque ele rejeitou o sacerdócio, ele vendeu o sacerdócio, né, como primogênito que era, para Jacó. E é por isso que Jacó, quando você lê, as pessoas dizem, houve um preterismo, né, em relação a Jacó. Não, é que o pecado de Esaú foi grave porque ele rejeitou ser o sacerdote do lar por herança, como deveria ser com o primogênito. Então, a ideia do sacerdócio, ela já nasceu muito antes, mas ela foi explicitada, como bem colocou o Danilo, a partir de Melquisedeque como uma figura de Cristo, porque tudo aquilo era a figura do verdadeiro sacerdócio que viria, né? Por isso que às vezes as pessoas se confundem, né? Se nós ficarmos na letra apenas, nós temos dificuldade. Amém. Então, de forma sintetizada, nós podemos entender que assim como existiu o Israel literal com os levitas literais no passado, hoje, principalmente quando Pedro nos diz que somos sacerdotes, embaixadores de Cristo, nós estamos dentro de uma Israel espiritual com levitas espirituais também. É isso, irmão Danilo? Correto. Isso daí a gente pode entender tanto da forma que o irmão Rogério colocou, como do novo tipo de sacerdócio que foi colocado, né? A gente vai comentar um pouco disso também, um pouquinho mais para frente, numa outra pergunta. Amém, amém. Número 7, meus irmãos. Deixa eu continuar, então, aqui, né? Pode fazer aí a pergunta. E tem mais alguma coisa, Danilo? Não, pode fazer a pergunta que eu vou dar uma continuidade aqui, que eu acho que o tema é quase o mesmo. Tá, número 7, tá? Por que a igreja primitiva, com os apóstolos, não ensinaram os dízimos, e sim as ofertas e as dádivas? Certo, então vamos lá. A gente já viu na pergunta 2, né, que foi perguntado lá, né, por que Paulo deu mais ênfase, né, às ofertas voluntárias. Agora, nessa pergunta 7, vem falando ali que por que a igreja primitiva com os apóstolos não ensinaram o dízimo e sim as ofertas voluntárias. Ou seja, não quer dizer que o princípio do dízimo não foi citado, né? Mas que foi dado mais ênfase nas ofertas e nas dádivas. Então, dentro desse contexto, né, junto com a segunda pergunta, e dentro também do que a gente estudou no vídeo anterior, vamos ver alguns detalhes. Quando a gente analisa ali Deuteronômio 12, 14 e 16, que existia um segundo dízimo. Né? A gente tem que lembrar que existia 2 dízimos, o primeiro e o segundo. E que o segundo dízimo, ele era específico para os custos das festividades judaicas, e que esse dízimo também ajudava os órfãos, as viúvas e os menos favorecidos da nação, né? Trazendo fins de beneficência, né, a eles do que sobrava. A gente viu que dentro do segundo dízimo, primeiro tinha a parte do sacerdote, depois tinha o que era utilizado para a festa, tá? Que aí podia se utilizar o resto, né, para a festa. E Ellen White comenta sobre isso, que ali sobrava para fim de beneficência, né, o que tinha ali do resto. Tá? Ou seja, possivelmente não se usava todo o segundo dízimo para as festas, e o que sobrava era dividido possivelmente para as pessoas, os órfãos, as viúvas, enfim, para que eles pudessem ter ali sustento, né, por alguns momentos. Assim como a gente viu no estudo anterior que existia as respigas, existia outros tipos de beneficência também, tá? Então,
do que sobrava, tá? Possivelmente isso acontecia. Vimos, então, que todos os rituais, quando Cristo morreu por nós, foram abolidos também, né, no vídeo passado. E foram mudados ou ressignificados. E que o segundo dízimo fazia parte, né, desse sistema, né, de festividade, que era uma alegoria, tá? O segundo dízimo. Assim sendo, então, o que permaneceu dessa provisão do segundo dízimo foi a parte ofertada aos pobres, tá? Porque não há mais necessidade, né, de termos, né, um segundo dízimo para festividades. Isso a gente não pratica mais, porque aquelas festividades foram abolidas, tá? Então, do que sobrava, tá? Isso continua. Por isso que a gente vê ali em Hebreus 7:12, né, que vem falando assim: mudando-se o sacerdócio, necessariamente se faz também mudança da lei. Ou seja, houve uma mudança da forma de se aplicar a lei, tanto do primeiro dízimo, que antes para os levitas era de hereditariedade, e agora é sobre submissão, que é de Melquisedeque, mérito, no caso, e também uma forma nova de aplicar o segundo dízimo, tá? Que agora não é mais para as festividades, mas sim continua sendo aquela sobra para ajudar os órfãos, as viúvas, os menos favorecidos, que no caso hoje é o que era ofertado, era o que sobrava do dízimo, era ofertado para eles, que é o que a gente pratica de ofertas hoje nos nossos dias, tá? Amém. Esse segundo dízimo não teria, no caso, uma porcentagem, por isso a referência de ser alçada, irmão Danilo? Na realidade, é o seguinte, o segundo dízimo, era 10%, mas ele era 10% do que sobrava da renda. Primeiro tirava-se a parte de Deus, depois sobrava-se, a pessoa tirava outro 10%. Só que dentro desse 10% havia a parte que era para o sacerdote, havia a parte que era para as festas ali, para se utilizar nas festas, e sobrava a parte da beneficência, que era uma oferta dada às viúvas, aos órfãos, depois que se terminavam as festividades. Então, dentro do segundo dízimo, assim como tem dentro do primeiro dízimo, existia o dízimo dos dízimos, tá? Dentro do segundo dízimo existiam as ofertas dadas às pessoas mais necessitadas. Tá? Então, o que continuou dentro do sistema do segundo dízimo foi as ofertas, né? Ou seja, houve mudança na lei, tá? Do mesmo jeito que houve a mudança na primeira lei, que passa agora a ser para o ministério evangelístico, agora houve uma mudança da segunda lei também, que é o segundo dízimo, aquela parte das ofertas, tá? Que a gente tem que ofertar para as pessoas, a parte de beneficência cristã. Amém. Amém. Número 8, pergunta número 8. Qual a diferença entre o novo e o velho levita? Eu acredito, irmão Luiz, que essa pergunta já até foi respondida, né? Uhum. O velho levita é aquela tribo, né, que foi separada por Deus para se entregar integralmente, servir a um ministério para Deus, ali no santuário, no seu povo. E o novo levita, ele se entrega por submissão, não por genealogia, tá? Então, o novo levita é por fé. Ele voluntariamente entrega a sua vida, decide viver para o evangelho, e então o céu o reconhece como, de fato, um ministro levantado por Deus. E as recomendações para esse novo levita não são menores do que o velho levita, é importante isso. Se nós lermos ali, por exemplo, as cartas de Paulo a Timóteo, nós vamos ver a seriedade de se posicionar por fé e por submissão a essa postura de novo levita, tá? De viver integralmente para o evangelho. Então, a gente fala desse novo levita de uma diferença genealógica, que não tem mais, mas num âmbito até mais profundo, porque o conhecimento, a época em que vivemos é uma época de muito mais responsabilidade dentro do conhecimento histórico que nós temos. Então, enfim,
A diferença é a genealogia, mas a responsabilidade, eu acredito até ser superior. Amém. E a fraqueza maior. Luiz, Ao mesmo tempo que a gente tem mais conhecimento, mais poder, mais degradado nós estamos, né? É incrível. Aumenta-se o conhecimento e diminui-se a capacidade mental, intelectual, e para ser mais dependente ainda de Cristo. Deus. Perfeito. Irmão Rogério? Luiz, só para complementar, né, essa questão, por exemplo, se nós negarmos a existência dos levitas modernos, nós vamos ter que negar também a existência do Israel moderno. Uhum. Por quê? Porque quando você lê 1 Coríntios 10, 11, veja, o que era os levitas? Era uma parte do Israel, era a parte do sacerdócio de Israel. E Pedro é taxativo, vós sois a nação real, sacerdócio, vós sois, ele está dizendo, né? Então, assim, eu não posso negar. E no livro de 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 11, né, diz assim, ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras. Então, tudo aquilo que nós vimos lá eram figuras para nós, não eram figuras cerimoniais, porque as figuras cerimoniais foram abolidas, né? O cerimonialismo. Agora, aqui, quando eles são figuras, ele diz, inclusive, né, para nós, a quem são chegados aos fins dos tempos, e ele diz, olha, para nós não repetirmos os erros que eles repetiram, né, porque beberam da mesma bebida, e ele vai mostrando toda essa história. E tudo aquilo era uma figura para nós. Se nós não entendermos que aqueles levitas, na verdade, não eram os levitas importantes. Os levitas importantes são os de agora, do tempo do fim. Esses é que são importantes. Aqueles lá eram apenas figura dos levitas que devem se levantar hoje, porque esses levitas é que têm a incumbência de, finalmente, junto com esse Israel espiritual novo, preparar um povo bem disposto para encontrar-se com o Senhor. Pode haver algo mais importante do que isso? Entenda, se aquilo era importante, imagine, por isso que Malaquias abre falando exatamente de João Batista, né? Há uma importância muito maior para o trabalho que hoje se deve fazer para o Senhor, porque se aqueles esperavam o reino da graça, nós esperamos o reino da glória, meus irmãos. Então é muito mais importante e muito mais necessário levitas hoje, e muito mais necessário dízimos, e muito mais necessário ofertas, de tal ponto que vai chegar uma hora, quer queira, quer não, os verdadeiros servos de Deus vão ter tudo em comum. A única pergunta é se eu e você vamos fazer parte desse grupo. Mas é um fato, a oração de Cristo vai encontrar resposta, que eles sejam um. Se os discípulos tinham tudo em comum, imagine nós o que não devemos ter em comum. Tudo. Então vai chegar um momento em que nós teremos que ter, inclusive, tudo em comum, se queremos realmente, né, dar resposta a essa oração. Então, hoje, com certeza, os levitas são muito mais importantes do que os levitas daquela época. Até pelo fato que o próprio Hebreus, no capítulo 13, se eu não me engano, diz que nós vamos ser os cumpridores da promessa, né? Nós vamos ser aperfeiçoados, coisa que os antigos não foram, né? Nós vamos ser aperfeiçoados por Cristo em nós. E o que eu vejo muito, meus irmãos, a raiz do engano, ela é muito putrefada, ela é muito apodrecida, né? E ela vai muito além do que nós podemos imaginar. A gente poderia ficar aqui a noite toda falando sobre isso. Quando você se prende a isso, a esse julgo de que realmente o dízimo, que é o nosso objeto de estudo nesse princípio fundamental, ele é direcionado somente historicamente, né? Jogado a um levita literal, você perde aquilo que Jesus manda com que a gente pregue hoje, que é a verdade presente. Você não aplica ela seguindo 1 Coríntios 10, 11, que é o nosso exemplo, que são as sombras, que são as alegorias, e automaticamente você nega o Israel espiritual, você nega a Jerusalém moderna, você esquece o evangelho aplicado vivo para os nossos dias, e você se prende a um julgo histórico vivendo no passado. Isso vira um efeito dominó, e você automaticamente vai ignorando os outros princípios, como a gente já viu, as 2.300 tardes e manhãs e outras, que você só começa a ver as aplicações históricas, e não essa corrente profética que nos leva ao futuro, que nos leva à vinda de Jesus, né? Amém. Amém. Irmãos, número 9. Número 9.
O dízimo deve ser devolvido onde? Na Igreja Adventista do Sétimo Dia, instituída, ou em algum movimento leigo? Nós não somos cúmplices da mensagem, dependendo de onde devolvemos os dízimos? As primeiras duas partes já foram respondidas, né? Quando se perguntou aí sobre a Casa do Tesouro, creio que ficou claro, né? A última parte, nós não somos cúmplices da mensagem de onde devolvemos os dízimos, com toda certeza. Tanto é verdade isso, que quando a segunda mensagem angélica se avoluma e chega a Apocalipse 18, a mensagem é taxativa. Sai dela, povo meu, quando você junta a mensagem, né? Sai dela, povo meu, ele apresenta a razão. Para que não seja cúmplice dos seus pecados. Quer dizer, você é cúmplice por ter alimentado um sistema que finalmente vai derramar o sangue dos servos de Deus. Hoje é um fato, eu posso esconder isso, mas veja bem, falando especificamente da Igreja Adventista do Sétimo Dia, nesse caso, por quê? Porque ela seria, por assim dizer, a única igreja hoje que qualquer pessoa que crê nas três mensagens angélicas poderia devolver o seu dízimo. Ou devolveria em outra. Não. Porém, a pergunta vai mais fundo. A palavra de Deus ensina que aqueles que vão matar um dia pensando fazer um serviço a Deus, primeiro vão fazer algo. Porque diz, expulsar-vos-ão das sinagogas. Vem mesmo a hora em que aquele que vos matar cuidará em fazer um serviço a Deus. Pergunto, né? Ele está retratando o mesmo povo ali. Um povo que primeiro expulsa e depois vai matar, né? Existe um movimento hoje, uma igreja hoje que está realmente expulsando os membros, né? Esse movimento, essa igreja se chama Igreja Adventista do Sétimo Dia. A Igreja Católica não expulsa membros do meio dela por questões doutrinárias, até porque a doutrina na Igreja Católica nenhum membro questiona. E assim são as outras. Não há expulsões, a não ser por casos assim, muito crassos, né, de adultério, pedofilia, mas não é disso que está tratando, né, a mensagem aqui. Ela é taxativa, né? Quando falando do Espírito Santo, aí, João 16, né? É sobre esse escopo que está falando, e diz que seria expulso. Então, nós não somos cúmplices da mensagem de onde devolvemos. Claro, se você hoje, por exemplo, alimenta um sistema que está pregando a Trindade, que é a principal doutrina católica, como é que você não vai ser cúmplice, né? Se você está alimentando, ao mesmo tempo que deixa de alimentar aqueles que estão pregando a verdade, né? Então, obviamente, você é cúmplice com toda a certeza do mundo, né? Desse pecado, porque finalmente você está alimentando um sistema que vai perseguir e matar, pelo menos aqueles a quem Deus permitir que tirem a vida, né? Do povo de Deus, dos servos de Deus. Amém. Tem até um texto, né, irmão Rogério? Os irmãos não me vêm à cabeça agora onde ele está, mas ele fala até, a senhora White nos diz, né, que é para devolver, para não reter esse dízimo, né, para devolver para o lugar, e se você não tiver de acordo com o que está sendo pregado, indagar, né, os líderes que estão recebendo. E a partir do momento que realmente você indagou, né, e ali eles não aceitaram essa indagação do erro, aí sim você está cometendo essa cumplicidade. Aí o irmão acredita que aí é nesse momento que deve-se realmente abandonar a devolução desse dízimo, após você fazer essa indagação, né, seguindo ali o que a senhora White dá nesse texto? Veja, Luiz, eu posso estar equivocado, peço que o Maxson e o Danilo me ajudem, mas de texto que eu lembro comentando sobre isso, não é sobre o que eles estão pregando, mas sobre o que eles estão fazendo com o dízimo. O que eu lembro é isso, não é? Por quê? Porque o adventista não pode ter dúvidas quanto à pregação. Ele não pode ter essa dúvida, entende? O adventista, até me ajude aí o Max, o Dani se lembra, mas assim, o adventista,
ele tem que entender que ele não foi chamado, veja bem, ele não foi chamado, por isso tem um texto, inclusive, dela, me perdoe, tá, gente, porque a gente não sabia, né, tudo que vinha, né, a gente não sabe para onde vai o assunto, mas tem um texto dela, e eu nunca mais achei esse texto, onde ela diz, o meu povo cometeu 2 pecados. O primeiro, confiar seu corpo aos médicos. O segundo, confiar sua alma aos pastores. No que diz respeito à doutrina, nós não podemos confiar nos pastores. Nós temos que ser bereanos. Os adventistas do 7º dia nasceram para serem indagadores. Então, eles não têm que ter questionamento em relação ao que se prega. O que se prega é o que está escrito e ponto final. Por isso, os princípios fundamentais estabelecidos até lá, não se mexe mais, não se fala mais, não se discute mais isso. O pastor não está pregando isso, está automaticamente fora do escopo do dízimo, está fora. Ele não pode receber. Por quê? Porque ele não está alimentando. Agora, o que se faz do dízimo é questionado, sim. Você tem o direito de questionar. Peraí, eu devolvi, né? Você tem que questionar. Para onde está indo? O que estão fazendo? Veja que as praxes revelaram aí coisas absurdas que se fez com o dízimo. Essa é uma outra razão pela qual, né, você deve questionar. Agora, enquanto a igreja prega a verdade, o dízimo é ali. O dízimo é ali. Por mais que hajam erros, você questiona, fala, tal, mas ela está pregando a verdade, né? Agora, no momento que ela rejeitou a verdade, não há mais razão para devolver o dízimo ali, porque, repetimos, você é cúmplice, não tem como. Agora, claro, enquanto você não sabe, Deus não considera o tempo da ignorância. Uma vez que você soube, aí não, aí você é responsável por ele, sim. Não é fechar o olho e dizer, o que eles fazem não me interessa. Não é assim mesmo. Deus te deu capacidade para você não só fazer isso, e fazê-lo bem feito, né? Repito, Malaquias, é claro, para que haja mantimento. Se você dá o dízimo, né, para que não haja mantimento, você está com problema. Amém. O texto aqui, irmão Luiz Devai, eu vou ler aqui, diz assim, a igreja deve levantar-se, os membros devem acordar do sono para perguntar, como está sendo usado o dinheiro que eu ponho no tesouro? O Senhor deseja que um estrito escrutínio seja feito. Então, o texto é muito claro, justamente nesse âmbito aí que o Rogério falou. A verdade, ela tem que estar sendo pregada. Se não está, retire. Ponto. Amém. Agora, está sendo pregada, você tem o direito de saber exatamente como está sendo usado o dinheiro que você está ali contribuindo para o avanço da obra. Amém. Muito bom. Número 10, meus irmãos. Gostaria de saber sobre Deuteronômio 14, do 24 ao 26. Acredito também que o Danilo já comentou, a gente só vai reforçar, Deuteronômio 14, 24 e 26, fala de um dízimo que era tirado anualmente, né, que era chamado de segundo dízimo. Tinha o primeiro, que era direcionado aos levitas, tinha o segundo, que era tirado uma vez ao ano, para justamente patrocinar, financiar a ida às festas, inclusive esse ajudar aos pobres ali, aos órfãos, às viúvas, era também para ajudá-los a se locomover para essas festas, tá? Aquelas pessoas que não tinham condições de ir às cidades que o Senhor escolhia que a festa anual fosse realizada, esse segundo dízimo, esse dízimo anual, tinha que patrocinar essas pessoas a se deslocarem até a cidade e, às vezes, ficar lá 1 semana, 2 semanas, o tempo que a festa durasse. Esses dízimos eram para bancar essas pessoas que não tinham condições de participar dessas festas, tá? Então, Deus, ele pensa no detalhe nesse tipo de situação. Olha que interessante, né, irmão Luiz? Ele pensa no detalhe em todas as classes de pessoas quando se realiza eventos, né, no caso do Velho Testamento, nas festas que eram anuais. E também isso é uma lição para nós hoje, porque, por exemplo, se nós fôssemos mais, nos atentássemos às aplicações espirituais que trazem para os nossos dias hoje, quantas pessoas nós poderíamos ajudar a se deslocar, por exemplo, para congressos que nós fazemos, encontros que são tão importantes para o fortalecimento da fé.
do membro. Então, nós devemos, sim, como o Rogério aplicou em 1 Coríntios 10, verso 11, entender que o que aconteceu lá eram figuras, e aqui nós podemos tirar grandes lições espirituais. Meus irmãos, nós precisamos compreender que nós estamos nos últimos momentos dessa terra. Daqui a pouco, eu não preciso entrar nesse assunto com detalhes, o dinheiro não vai valer mais nada. Não vai ser papel. Se nós ficarmos nos prendendo a dinheiro, nós certamente ficaremos aqui também presos nessa terra. Então, o chamado de Deus agora é para um desprendimento para o evangelho, para ajudar as pessoas, de fato, a conhecerem a verdade que tanto necessitamos para o preparo para a volta de Cristo. Então, Deuteronômio 14 traz a ideia do dízimo anual uma vez para essa colaboração das festividades. Amém, amém. E principalmente, né, os irmãos que estão à frente aí, que já organizaram encontros, que já tiveram essa oportunidade, vão saber o que eu estou dizendo aqui. Muita gente não vem porque não tem como, não tem dinheiro, não tem como comprar passagem. O Brasil é enorme, meus irmãos. Né? A gente sempre organiza encontros, a gente só não fez nada esse ano por causa da pandemia, mas a gente tinha encontros marcados agora, né, em Araçoiaba da Serra, e muita gente nos fala, não dá para ir, a gente não tem como seria diferente se a gente simplesmente ouvisse a Deus, né? Como ele fala, sem querer interpretar. Seria muito diferente. Deixa eu só comentar uma coisinha aqui que está escrito no livro Educação, que a gente até passou no estudo, né? Vem falando assim: a consagração a Deus de 1/10 de toda a renda, né, no caso desse segundo dízimo, quer fosse dos pomares do campo, dos rebanhos, do trabalho mental e manual, a dedicação de um segundo dízimo para o auxílio dos pobres, e aí vem falando, e outros fins beneficentes, tendia a conservar vívida diante do povo a verdade de que o povo de Deus é possuidor de todas as coisas, e a oportunidade deles para serem portadores de luz e bênçãos. Ou seja, além de, igual o Wagner colocou, que era o segundo dízimo era utilizado ali para as festividades e tal, existia outros tipos de beneficência, tá, dentro desse segundo dízimo. A Ellen White é bem clara nisso. E aí a gente pode perceber o seguinte, possivelmente, né, talvez, eu acho que Deus, ele ajudava muito, né, para que as pessoas pudessem ter condição de ir, né, a nação sempre foi muito bem abençoada, né, porque Deus derramava a partir do momento que, quando cumpria o que estava, Deus pedia, né, era muita bênção. E tanto é que a gente vê em certos momentos que estava sobrando, né, na casa do tesouro, né, estava sobrando ofertas lá para a construção do templo, enfim. Então, a gente pode perceber o seguinte, possivelmente, em alguns momentos, talvez sobravam, né, desses recursos. E o que fazia aquela pessoa que tinha levado o recurso? Será que ela trazia de volta para a casa dela? De forma nenhuma. Ela fazia beneficência cristã, que era ajudar os pobres, entendeu? As pessoas levar recurso ali durante, talvez, por um período, né, as pessoas mais que tinham mais necessidade, tá, daquela nação. Então, isso daí fica bem claro, e essa mudança também do segundo dízimo depois para o Novo Testamento, que você vê ali a questão das ofertas ali, ela entra assim de uma forma muito forte na questão do auxílio dos pobres, igual as pessoas colocam, da mesma forma que os dízimos e outros tipos de oferta colocavam. Então, a gente vê esse paralelo e fica, assim, bem claro, né? Como que Deuteronômio 14 está se referindo aí a essa ajuda às pessoas. E a importância de se participar de um congresso, basta você perguntar para qualquer um que já participou e saber a experiência que viveu nele, né? Sim. Rogério? É curioso, né? O irmão Danilo e o irmão Maxson citam duas coisas assim muito interessantes que, por exemplo, né, quando você lê, existe um texto, para aqueles que creem na senhora White, né, aqueles que não creem, eu respeito, mas creio que perdem muito, quando ela diz que seria bom que o povo de Deus tivesse uma festa das cabanas, né, festa dos tabernáculos, uma alegre comemoração, etc, etc, etc. Por quê? Olha que interessante como isso tem tudo a ver com o segundo dízimo. A festa dos tabernáculos, como que funcionava? As pessoas vinham,
elas vinham até a minha casa, e um dos dons que eram muito ensinados era o dom da hospitalidade. Por isso ele diz, né, que pensando que receberam homens, receberam anjos. E como era a festa das cabanas? Por exemplo, eu convidava, vinha o irmão Luiz, o irmão Max, o irmão Danilo e mais uns 10 irmãos que estão assistindo ao Hangout. Eles vinham para cá, para Cascavel, onde seria a festa nossa. E o que acontecia? Eu e a minha família agora fazíamos uma cabana de palmas, por isso era a festa das cabanas, e nós íamos para morar na cabana. Nós íamos morar lá. E as famílias que vinham ficavam na nossa casa. Para quê? Para mostrar a hospitalidade e mostrar, acima de tudo, que nós vamos morar no céu em cabanas, né? Vamos morar naquelas, né, no campo, e mostrar também que aquilo não é nosso. Era um desprendimento do terreno. A casa não é minha, irmãos, né? E aí, o que acontecia? É óbvio que se eu tenho 10 famílias dentro da minha casa, é muito natural que eu comece a me preocupar com a despesa. Então, durante o ano, eu separava um valor, e esse valor seria usado agora também para isso. Então, eu não tinha preocupação em relação a se eles iam comer todo o meu estoque do mês. Por quê? Porque o Senhor já havia provisto tudo isso através de todo aquele valor. Ellen White, quando comenta isso, é belíssimo, né? Então, assim, veja que tudo está concatenado com este segundo dízimo. Por isso, nós vamos encontrar, né, daí, se você for muito longe para você ir, vende, ata o dinheiro contigo, chega lá, compra e farte a tua alma. Não era para ter tristeza ali. Era um momento de regozijo, de alegria, não podia ter preocupação, sabe, com comida, com isso, com aquilo. Era esse o grande escopo, era uma festa realmente, onde nós deveríamos pensar naquela grande ceia do Senhor, onde todos, né, dividiriam juntos. E olha, Luiz, eu posso dizer, era belíssimo quando nós fazíamos isso. Em casa mesmo, uma vez, acho que ficou 15 pessoas. Quando ia dormir, um pisava em cima do outro, porque não tinha colchão, não tinha... Mas era maravilhoso, era muito bom, era muito gostoso, né? E isso nós temos que reativar, entende? Nós temos que começar a fazer de novo, né? Essas são oportunidades fantásticas para a gente estabelecer isso, né? Irmão Rogério, acende quando tá junto, né? só para deixar... O irmão Luiz vai... Perdão, Maxon, não consegui ouvir. Não, ia comentar que o irmão Luiz Devay sabe muito bem o que é isso, né, irmão Luiz Devay? Quando aqui em casa dormiu no período do retiro de espiritual que nós fizemos, né? Todo mundo embora. Amém, amém. Amém. Ei, irmão Rogério, só comentando aqui, né, para deixar assim claro, né, a Ellen White aconselha a fazer isso, lembrando que no passado era obrigatório, né? Agora vem com um novo significado, né? Seria bom, né? Seria bom, não é uma imposição, né? Isso, seria bom. Da mesma forma dos levitas. É o termo que ela usa. Não são obrigados. Não, é perfeita. A inspiração é perfeita, né, irmão? Não tem. Ela é perfeita. Só para quem não quer, né? Amém, amém. Avançamos? Número 11. Devolver o dízimo numa igreja em apostasia. Não é ser cúmplice dessa apostasia? Não é a mesma coisa que congregar nela? Acredito que já foi respondido. Alguém quer fazer algum adendo ou podemos passar? Podemos passar. Número 12. Número 12. Malaquias, é antigo pacto ou novo pacto? Bom, primeiro, eu nunca sei, irmão Luiz, o que a pessoa entende quando ela fala de antigo pacto e novo pacto. Infelizmente, criou-se uma ideia, né? Porque, convenhamos, não existe Velho e Novo Testamento do sentido que hoje se apresenta. Na cabeça da maioria das pessoas hoje, quando se fala de Velho Testamento, é porque se tornou velho, então ele não tem mais uso. E não é assim, né? O chamado Novo Testamento nada mais é do que a ratificação de um testamento que foi escrito anteriormente, né? É só ver nossos pais. Nossos pais escrevem um testamento em vida.
quando é que o testamento passa a vigorar? Quando morre, né? Quando é que o testamento, né, escrito no Velho Testamento, vamos colocar assim, passou a vigorar? Quando Cristo morreu, né? Quando ele morre, aquilo tudo que era uma promessa agora se concretiza de fato, né? Embora ele não tenha recebido ainda a sua herança, mas, né? Mas de forma assim simplista, vamos colocar a verdadeira visão do que deve ser o antigo pacto ou o novo pacto, né? E para Malaquias nem é necessário isso, uma vez que Malaquias é citado. Novamente, vamos para o livro de Malaquias de forma bem rápida, abrindo de novo como colocamos. E a pessoa mesmo pode responder se é um novo pacto ou se é o velho pacto. Ou, na verdade, se isso está em vigor ou não, né? Que essa é a grande questão, né? Capítulo 3 de Malaquias, nós já lemos, mas vamos só, olha só, como ele abre, né? 3, 1. Porque a pessoa começa a ler no 10, e aí ela tem dificuldade, porque aí ela não consegue entender a circunstância e o tempo, né? E o tempo está explicitado no versículo 1. Eis que eu envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor. Do que está falando aqui? Está falando do que nós chamamos de Novo Testamento. De repente, Cristo vem ao seu templo. Olha como as coisas todas eram figuras. A maioria das pessoas talvez não tenha percebido que aquele templo que foi construído na época, né, em que Jesus aí chega, foi construído com uma única finalidade, só uma. Não tinha outra finalidade que não fosse receber Cristo pessoalmente nele. Não havia nenhuma outra razão para a existência daquele templo que não fosse essa. Deus é quem determinou a construção daquele templo e por isso, né, havia aquela confusão, né, porque as pessoas olhavam para o templo e diziam, não, mas quem viu o antigo templo e vê esse, os anciãos choravam ao ver, né? Mas a promessa era de que aquele templo seria muito mais glorioso, que a glória seria muito maior. Por quê? Porque Cristo em pessoa adentrou aquele templo, né? E nós vemos exatamente isso, né? O escopo de Malaquias abre assim, mostrando que isso seria para o futuro, para o chamado Novo Pacto, né? Ou Novo Testamento. E ele diz, inclusive, mais, ele vai mais a fundo. Mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem subsistirá quando ele aparecer? São dois cumprimentos aqui. É por isso que os fariseus confundiram a primeira vinda com a segunda, porque Malaquias também apresenta as duas vindas. Apresenta a primeira vinda, que é quando ele vem a essa terra e inaugura o reino da graça, apresenta a ida de Cristo ao ancião de dias e apresenta a vinda dele, né, quando ele inaugura o reino da glória. Então, se você ler Malaquias 3, do 1 até o 13, ler com atenção, você vai ver que Malaquias está falando completamente do Novo Testamento. Inclusive, né, é só observar que Malaquias, né, é o último livro exatamente antes do Novo Testamento, porque ele está preparando todo o caminho para o que nós chamaríamos de Novo Testamento, que, na verdade, é o mesmo testamento, apenas ratificado e assinado com o sangue do Senhor Jesus Cristo. Amém. Até se algum irmão que está nos ouvindo, vai nos ouvir no futuro, quiser entender um pouco mais sobre a nova aliança, a antiga aliança, tem um estudo aqui no canal Wagner Maxson, que o irmão Wagner fez lá no encontro de Jupitiba. Eu não sei o título, o irmão Wagner sabe o título de cabeça que está aqui no canal? Acho que é Nova Aliança, não é, irmão Wagner? Aliança Eterna. Aliança Eterna. E tem também um estudo lá no canal Verdade sobre o Fim, que é o irmão Luiz Devay que fez, com o mesmo título, Nova Aliança e a Antiga Aliança, que tem o mesmo escopo. Os irmãos podem assistir os dois estudos, que vai ajudar a entender muito, que tem bastante assunto para entender esse escopo da Nova Aliança e Antiga Aliança, não somente em Malaquias, mas em todo o contexto bíblico, né? A gente orienta aí a estudar, fazer esses dois estudos, que é muito bom. Tá bom, meus irmãos? Passamos? Alguém quer fazer algum adendo? Número 13, tá? Onde está escrito que Jesus tomou os dízimos? Existe... É a 12, né? É a 13, perdão. 13. Veja, se você pega hoje... existem muitas perguntas desta natureza, né,
onde se perguntam, por exemplo, coisas que aparentemente não têm respostas, né? Onde está escrito que Jesus tomou dízimos? Onde está escrito, por exemplo, que Jesus mandou guardar o sábado? Que é o que foi falado aqui. Nós fazemos perguntas, infelizmente, que elas, na verdade, pressupõem que nós temos o direito de dizer a Jesus o que ele deve fazer ou deixar de fazer. Nós não temos esse direito, né? Jesus, inclusive, disse, eu tenho muita coisa para vos dizer ainda, mas vós não suportais. Então, por exemplo, Jesus precisava tomar dízimos? Ele precisava? A pergunta é essa. Não, ele não precisava tomar dízimos. Jesus era o verdadeiro sumo sacerdote. E ele, inclusive, ele era, pela lei, desobrigado a pagar, inclusive, aquele tributo que pediram a ele. Né? Quando disseram, ele falou, vai lá, pega o peixe, toma o estáter e dá. Ele não precisava pagar aquilo, né? Mas ele deu exemplo, né? Então, assim, você me pergunta, onde está escrito que Jesus tomou dízimos? De forma direta? Que eu conheça? Não. Mas que isso muda? O que é que isso muda na questão dos dízimos, né? Jesus não precisava tomar os dízimos de ninguém. Imagine Jesus pegando dízimos, a confusão que não seria em relação ao sacerdócio estabelecido. Jesus não iria quebrar um sacerdócio estabelecido até onde esse sacerdócio estava sendo respeitado. Ele entrou e disse, não façam da casa do meu pai uma casa de negócios. Né? Jesus estava no período exato da transição que deveria acontecer. Enquanto ele não morresse, essa transição não aconteceria. Veja que ele próprio se circuncidou. Por quê? Porque ele era a própria transição. Então, enquanto ele não morresse, não completasse o que ele veio fazer, porque até o último momento, pode parecer absurdo isso, até o último momento, se Jesus Cristo pecasse, tudo aquilo caía por terra. Né? Veja que mesmo depois de ter morrido, ressuscitado, os anjos vão... eu ainda não fui ao Pai. Ele queria ter a certeza do Pai que o sacrifício foi aceito. Então, ele próprio não iria fazer nada até então que não estivesse estabelecido, da própria forma estabelecida, antes que ele próprio inaugurasse tudo aquilo que foi feito. Né? A própria Santa Ceia foi um dos poucos exemplos que ele deixou de forma muito categórica. Mas ainda assim, se você observar, o batismo dele, Jesus precisava se batizar? Não precisava, ele não tinha pecado. Mas quando João Batista diz para ele, né, Senhor, eu careço de ser batizado, tu vens a mim, ele diz, deixa, para que se cumpra toda a justiça. Né? Então, né, Jesus tomou dízimos? Não. E sim, ele não tomou dízimos diretamente ali, mas em figura com Melquisedeque, sim, ele tomou dízimos. Entende? Por quê? Porque Melquisedeque era uma figura de Cristo. Então, se eu me atenho pura e simplesmente, né, a Jesus ali, eu poderia dizer seguramente o seguinte, Jesus não precisou tomar dízimos ali, porque ele já havia dado exemplo em Melquisedeque. Não era necessário que ele fizesse isso ali, em nenhum momento, né? E a própria questão ali dos discípulos, né, apresentado o tempo todo, como funcionava, né? Eu não, por exemplo, se você me perguntar, eu não vejo em nenhum momento os apóstolos dando dízimo. Isso muda alguma coisa para mim? Não é porque eu não vi, não é porque não está relatado que eu vou pressupor que não fizeram. De maneira nenhuma. Eu entendo que eles cumpriram tudo aquilo que a Bíblia ensinava. O Velho Testamento, como dissemos, né? E eu queria, Luiz, apenas assim, encerrar dizendo uma coisa sobre isso que eu realmente... Eu tenho recebido, por exemplo, muitas vezes perguntas dessa natureza, sabe? Ah, por que Ellen White não falou contra a Trindade de forma clara? Como assim? Como assim? Precisava? Não precisava, eles não criam nisso, por que ela falaria? Eles não criam na Trindade, né? Então, haviam coisas, por exemplo, e o tempo todo nós vamos descobrindo, por exemplo, nessas perguntas que às vezes nos vêm, que simplesmente nós não podemos saber por que Jesus deixou de dizer certas coisas. O que está revelado e é para nós. O que não está, eu não tenho que entrar. Por que ele não tomou... Entende? No Novo Testamento, eu entendo que é porque não era necessário que ele o fizesse, e ele
penso, criaria um problema desnecessário completamente por aquela que era a instituição que ainda, apesar de tudo, tinha tempo de arrependimento, né? Tinha tempo de arrependimento, sim, porque ela só foi rejeitada com a morte de Estevão, não foi nem com a morte de Jesus, né? Embora ela já tivesse sacramentado sua destruição, foi apenas em Estevão que se sacramentou isso. Então, assim, né, eu entendo dessa maneira. Por que ele não pegou no Novo Testamento, né? Porque ele não tomou dízimos? Porque não era necessário. Agora, quanto ao ensino, nada muda. Amém, irmão. Tanto pelo Irmão, fato... Rogério, deixa eu comentar uma coisa rápida. A gente vê que Cristo ele não tomou os dízimos até porque ele respeitava, né, a questão do sacerdócio hereditário, que ainda estava em vigor. Né? Perfeito. Então, sim. Por que ele ia descumprir isso, né? Se era uma lei, ele ainda não havia retificado com a sua morte. Então, por isso que ele não tomou. Até Perfeito. provando isso, é até o fato de quando ele manda o paralítico sacrificar a pomba lá perante o sacerdócio. Uhum. Sim. Desculpa, Luiz, só para... Existe um questionamento muito grande no meio evangélico que eles entendem, por exemplo, né, quando o texto diz, né, que vigorou, tal, até que venha a herança prometida, né, até que venha e tome a herança prometida, a chamada hereditariedade, né, e eles dizem que se cumpriu em Cristo, né, então a lei não está mais em vigor porque se cumpriu em Cristo, não. Cristo não recebeu ainda a sua herança. Ele não recebeu, ele vai receber quando ele vier buscar os seus. A herança dele são os remidos. Ele ainda não recebeu. Então, você vê, mesmo isso tem um cumprimento futuro, né, que a maioria não entende por conta de não entender o tempo presente de cada coisa. E, como disse o Danilo também, né, apenas reforçando isso, não era o tempo, né? Por quê? Porque ele respeitava exatamente isso até que a morte dele estabelecesse, né, tudo aquilo que, de certa forma, era novo, né? Amém. Passamos, número 14. É certo adquirir material evangelístico, essa é boa, hein? É certo adquirir material evangelístico com o dízimo, já que não há mais uma igreja física? Irmãos que fazem esse tipo de trabalho com os dízimos estão errados? E eu vou aumentar ela um pouquinho aqui, irmãos. É errado você usar o material, inclusive, para folhetos digitais, impulsionamento no Facebook, Instagram, esse tipo de coisa? Ok. Nós já até respondemos parte dessa pergunta no início, né? Foi a primeira pergunta, bem parecida, bem semelhante. E lembrando sempre, que nós precisamos lembrar sempre é o princípio, né? A pregação do Evangelho eterno tem que ser prioridade. O dízimo ele foi destinado para o avanço da obra de Deus. Então, desde que esses materiais sejam, de fato, evangelísticos, sem dúvida nenhuma. Hoje, como o irmão Luiz falou aí, os folhetos digitais, né? Vamos colocar aí os impulsionamentos, né? Podem ser feitos, claro, com a verdade sendo levada. Volto a falar, existe uma prioridade. Deixa eu ler um texto aqui, em Gálatas 6, verso 6, que diz assim, olha, mas aquele que está sendo instruído na palavra, faça participante de todas as coisas boas aquele que o instrui. Então, aqui, a gente vê a prioridade, ministério. Agora, não é errado, obviamente, adquirir materiais evangelísticos para levar a verdade. Isso não é errado, isso está em apoio, sim, ao Evangelho eterno. Então, acredito que as pessoas precisam só de sabedoria e organização. Para aqueles que chegaram agora, é importante lembrar que existem casos que as pessoas começam a focar só em comprar materiais, acumulam-se muitos materiais, e aí passa-se que agora a haver um acúmulo de dízimo, né, acúmulo de dinheiro. Aí que há o problema, o perigo está aí, tá? Então, que seja bem utilizado das duas formas, para manter obreiros, ter mais obreiros na obra, tá? E também para materiais. Amém. Equilíbrio. Irmão Maxon, se o irmão me permite, Luiz,
É importante também considerar, dentro do que o irmão Wagner Maxson acabou de falar, era uma dúvida que eu tinha também, até a gente conversou, né, Luiz, sobre isso. Sim. Na verdade, assim, não é que era uma dúvida, mas eu queria estar completamente seguro em relação a isso também, né, porque existem textos dela que eles realmente dão liberdade para se fazer esse trabalho. Porém, é preciso que os irmãos que nos ouvem considerem uma coisa. E isso eu digo me perdoem, com algum conhecimento de causa. Eu tenho toda uma formação gráfica, desde os 16 anos eu trabalho em gráfica. E o que a gente vê muito, irmão Maxson, infelizmente? Existe, parece que, de certa forma, e eu não culpo essas pessoas, mas talvez elas tenham sido tão machucadas, elas tenham sido tão, sabe, tenham visto tanta coisa absurda no meio das igrejas que eles participaram e tal, por isso eu digo, eu não os culpo. Porém, é preciso que a gente pense com inteligência, né, num texto bíblico que ele resume isso tudo. Nós precisamos remir o tempo, né? Então, esse remir o tempo, por exemplo, eu resolvo, sou um irmão, eu resolvo, sem conhecimento nenhum, fazer 1000 folhetos, ou 2000 folhetos. Eu conheço a mensagem, mas eu resolvo fazer 1000 folhetos ou 2000 folhetos. Quando eu faço isso, um folheto vai me custar 20 centavos. Se eu agora trabalho de forma unida com os irmãos, eu ligo para o Márcio, eu ligo para o Danilo, eu ligo para o Silas, eu ligo para o Fábio Amaro, eu ligo para o Antônio, eu ligo para o Aparecido, nós nos unimos. Irmãos, eu estou pensando em fazer 1000 folhetos, né? Irmão, vai te custar R$200. Pega 200 do Fábio, pega 200 do Danilo, pega 200 do Luiz, pega 200 do Rogério. Agora você não tem mais R$200. Você tem 1.500, e em vez de imprimir agora, né, com R$200, 1000 folhetos, você vai imprimir 3.000 folhetos. Por quê? Porque no volume você vai baixar muito o custo. Então, invariavelmente, eu acabo, de forma muito simplista, distribuindo 1000 folhetos, quando eu poderia distribuir 5.000. E isso é remir o tempo, né? Não, eu quero fazer, veja, eu não estou aqui condenando, repito, não, mas eu quero fazer um canal. Nós temos o canal do irmão Maxson hoje com 8.000 pessoas, deveria ter 100.000. Se as pessoas realmente se abraçassem, vamos promover o canal do irmão Maxson, vamos promover o canal dos irmãos que já tem volume de material, estão fazendo, está pronto. Por que eu quero fazer um canal meu? Né? O canal, não existe canal do Rogério Buzzi. O canal do Maxson leva o nome dele, mas não é dele, porque tem material lá. E agora é que nós estamos começando a fazer essas coisas, né? Nos unindo. Então, assim, quando eu decido usar o meu dízimo, que não é meu, que é do Senhor, ou as ofertas administrados por mim, eu também corro esse risco de ser muito menos eficiente, muito menos. Repito, eu não estou pedindo que mande dízimo para Rogério, para Márcio, estou usando o exemplo. Você pode mandar para onde você quiser, mas procure buscar irmãos que são, né, que pensam como você, que acreditam como você, para que o teu trabalho possa ser eficiente e para que se cumpra também uma outra questão. Na multidão de conselhos há sabedoria. O que eu vou fazer? Eu vou comprar, gostei desse livro, vou dar esse livro. Gostou do livro? Não. Procure ter certeza que você está fazendo o que Deus quer que você faça, né? Eficiência. Deus quer que o seu povo seja eficiente, né? Então, desculpa, tá, Maxson, só para complementar essa ideia que, às vezes, as pessoas também não pensam nisso e acabam não sendo, né, tão eficientes quanto gostariam por conta dessa falta de união, né, que o nosso povo sofre muito. Amém. Quero aproveitar esse gancho, inclusive eu ia entrar nisso que o irmão Rogério falou, como uma opinião minha também, para a gente tomar muito cuidado para não desprender investimento inútil. Imagina que você investe hoje uma certa quantidade, não importa a quantidade, em livros Grande Conflito, que tem mais de 600 páginas. E você vai agora no meio de uma cidade que ninguém está acostumado a ler, que não gosta de ler, que não tem nenhum tipo de fé, e você vai doar um monte de livros, 1000 livros. Você acha que quantas pessoas vão ler um livro de 600 páginas? Né? Você está desprendendo, claro, tudo bem, pode existir várias outras questões, mas Deus pode tocar, dessas pode ter um... Sim, mas é o si,
Pode acontecer, não é que vai. Hoje nós temos projetos, quando eu digo nós, é o povo de Deus, e não nós, ministérios identificados, tem projetos hoje que têm propensão de crescimento muito grande e que falta investimento, né? Como uma escola missionária já poderia estar dando fruto se ela tivesse pronta, né, irmão Wagner? Né? Quanto tempo nós perdemos, irmão Rogério, sem conseguir impulsionar materiais para a gente conseguir chegar hoje a um pouco mais de inscritos, porque não tinha investimento, né? Por quê? Porque é exatamente nesse ponto. Se investe de forma individual, às vezes até por feridas abertas de doações que você fez a lugares que usaram de forma errada ou que machucaram essas pessoas, e se perde esse crescimento que poderia ter numa união, num diálogo. Eu quero investir, eu quero ajudar. Então, eu vou tirar dúvidas com pessoas que vão me ajudar a abrir o meu pensamento para que Deus possa usar de forma útil o meu investimento, o investimento que é do Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Passamos? Amém. Passamos. Número 15. Mas Deus fala aqui uma pergunta com uma pegadinha de sarcasmo, né? Se eu bem entendi. Mas Deus fala de dízimo para o órfão, viúva, levita e estrangeiro. Ponto de exclamação. São os pastores, sacerdotes e levitas, esses órfãos, viúvas e levitas, não? Então, irmão Luiz, a gente tem que entender, né? É igual você colocou, houve um pouco aí, né, de sarcasmo, mas a questão é o que a Bíblia nos traz, né? A Bíblia nos traz ali o primeiro dízimo e o segundo dízimo. Né? O segundo dízimo era órfãos, viúvos, levitas e estrangeiros. O primeiro dízimo era exclusivo, né, para o povo levita, era herança. E todos nós, na realidade, hoje somos sacerdotes de Deus desde que cumpramos os quesitos básicos da nova ordem sacerdotal de Cristo, que é aquela comparada com a de Melquisedeque, que é a questão da reverente submissão. Está lá em Hebreus 5:7, né? E se nos dedicamos exclusivamente ao trabalho evangelístico, então é necessário, né, que, na realidade, esse dízimo seja dado, né? Assim como o irmão Rogério Buzzi falou no começo, né? Às vezes a gente tem o entendimento ali que a instituição está pregando a verdade, a gente vai dar ali, né, para aquela instituição. Agora, o pastor, né, que está pregando, ele é um sacerdote, né, ou um levita? Os levitas, aquela questão dos levitas já passaram. Hoje nós vivemos no sacerdócio de Melquisedeque, correto? A ordem é nova. Então, como saber, né, se o pastor ali é um levita ou é um sacerdote? É através da mensagem que ele prega, né? Se ele realmente é submisso a toda a mensagem de Deus, realmente ele é um sacerdócio de Melquisedeque, assim como o exemplo de Cristo ali, né, a mesma linhagem. Então, o que dizer? É simplesmente que analisar, ver se realmente a mensagem condiz para que possa ser realmente discernido se o sacerdócio é real ou não. Amém. 16. Uma pergunta coletiva agora, meus irmãos, a todos, né? Todos nós. Vocês devolvem o dízimo na igreja? Se não, onde devolvem? Bom, eu posso responder que eu devolvo, né? Eu não sei quem vai responder a pergunta de modo geral aí, né? Vamos lá. Deixa eu colocar aqui também o ponto de vista aqui. O ponto de vista não, né? A situação. Primeiramente, a gente tem que entender o que a pessoa entende por igreja, né? Igual o irmão Rogério colocou lá do entendimento do antigo pacto, velho pacto, né? Depende do entendimento da pessoa. Acredito que a pergunta aí se refere a uma instituição religiosa, né? Se for isso, né, a gente não devolve necessariamente a uma instituição religiosa. Porque hoje, né, nós aqui, né, temos ministérios independentes, correto? Que buscam restaurar os princípios fundamentais, que foram instituídos pelo
pioneirismo adventista, né, que foi compreendido também junto com a inspiração de Deus. E como nós somos um ministério leigo, né, não temos aí, acredito que poucos, né, acredito que os que trabalham diretamente na obra não têm formação teológica, né. Nós somos, então, um ministério leigo, organizado em pequenos grupos, né, e não uma instituição religiosa, uma denominação, vamos dizer. E devolvemos os nossos dízimos, então, normalmente, dentro do nosso ministério, né, onde todo o recurso é destinado para a pregação do evangelho. Acredito que, dentro desse princípio aqui que a pessoa perguntou, é isso. Tá? Nós devolvemos dentro dos ministérios, que os ministérios têm os trabalhos, tá? E a gente utiliza pagamento de obreiros, né, evangelismo, quando se precisa, né, enfim. E é dessa forma que a gente hoje devolve, tá? E não devolvemos numa instituição, né? Vamos colocar assim no sentido mais amplo, denominacional. Amém. Amém, meus irmãos. Próxima. E, Luiz, no nosso caso, só porque a pessoa perguntou, acho que ela tem o direito, né, no nosso caso, para que eles saibam também, porque senão dá a impressão que nós estamos ensinando algo que nós mesmos não colocamos em prática, né? Uhum. E, assim, no nosso caso, só para título de conhecimento, né? No nosso caso, nós somos um ministério que é regido hoje por, basicamente, 7 pessoas, de forma quase que direta, né? Todas as decisões são tomadas em conjunto, né? O que se faz, o que se não se faz. É claro que existem, nós procuramos não engessar a obra, porque não somos perfeitos, mas existem coisas, por exemplo, que nós temos uma certa liberdade, né? Então, por exemplo, olha, tem um projeto assim, o que os irmãos acham? Os irmãos gostam, não gostam, dá, não dá, como é que faz, como é que não faz? Então, nós juntamos, nós devolvemos nossos dízimos, ofertas, todos, para que juntos a gente possa definir o que se faz, para que não haja erro. Não é porque um é mais velho, é menos velho, porque é menos líder, é mais líder, não existe isso no nosso meio, graças a Deus, né? Então, assim, hoje a gente procura fazer de forma conjunta, né? E decide também de forma conjunta o que se vai fazer, né? Não importa quem teve a ideia, se a maioria não concorda, não se faz e ponto final. Amém. Ou seja, Rogério, não é porque não é uma instituição que não existe ordem entre nós, né? É o que Ellen White chama de organização, né? Quando ela fala de organização, até o Danilo falou, quando ela fala de uma nova organização que não se deve entrar, imediatamente as pessoas pensam em igreja. Não, é organização que tem que haver, né? Não se faz a coisa independente, né? Nós temos que fazer de forma organizada. Isso que é o que ela quis dizer, que infelizmente a igreja toma por né, não devemos entrar numa outra igreja. Não é isso, né? Ótimo, bem lembrado, Marcos. Obrigado, meu irmão. Vale a pena a gente também destacar aqui, são perguntas, inclusive, que fazem a mim, acredito que fazem os irmãos também, principalmente quando surge, né, o Reconstruindo os Muros de Jerusalém, com a nossa união, né, e muitas pessoas falam, então vocês vão montar outra igreja? Não, a gente não vai montar, a gente não, né, isso tem que ficar muito claro. Não é esse o intuito da unificação, que inclusive Jesus ora ao Pai para que nós tenhamos, né? Não é esse ponto. Então, acho que vale a pena a gente frisar, né, meus irmãos? A gente não está buscando montar outra igreja, montar outra instituição, não é esse, e até porque se nós fizéssemos, nós estaríamos tão errados quanto todas as outras que estão, né? Para nós... na verdade, até, Luiz, aproveitando esse gancho, desculpa, tá, Maxon, já... eu digo para vocês de coração, não é porque o Maxon está aqui, o Danilo está aqui, o Alexandre não está, o Fábio Amaro não está aqui, mas eu tenho vergonha de ter ficado tanto tempo afastado de irmãos que estavam nessa mesma luta conosco e a gente defendendo placa de ministério. Eu já defendi placa de ministério também, não porque eu queria, mas por ignorância, né? E pela graça de Deus, eu vejo hoje Deus fazendo um trabalho maravilhoso, juntando, onde a gente ajuda o Maxon nos ajuda, o Fábio Amaro nos ajuda, nós ajudamos eles com os dons que temos, né? Eu sou meio dinossauro no computador, mas tem o Luiz, tem o Raí, que são bons nessas coisas, eles ajudam os irmãos, quer dizer, né, nos dons que tem, todos nos ajudamos, né? Gradativamente vai deixando de ser um trabalho do Ministério A ou B, e passa a ser um trabalho conjunto,
onde, finalmente, eu acredito que o Senhor vai poder ter a sua oração atendida, né? Que eles sejam um, Pai, como eu e tu somos um, né? Eu creio que esse é o início do cumprimento dessa oração de Cristo, e, sim, nós estamos montando uma igreja, se o entendimento é que nós estamos juntando o braço que estava de um lado, a perna que estava do outro, o olho que estava no outro, né? E agora nós estamos juntando os membros desse corpo de Cristo para que deixemos de formar uma igreja e sejamos a igreja, né? Que ele tanto aguarda que se levante, né? Mas, obviamente, isso leva tempo, enfim, Deus o sabe, né? Amém. Irmão Wagner? Não, eu ia comentar sobre a questão de formar uma nova igreja, instituição religiosa. Seríamos muito ignorantes, né, conhecedores do Apocalipse como somos, que fala que todas beberão do vinho. A profecia é clara. Se nós decidimos montar uma instituição religiosa registrada lá junto, a gente vai beber do vinho, porque a profecia diz que todas beberão. Então, hoje nós somos, como o Rogério falou, nós temos a igreja como pessoas. Somos pessoas que creem na verdade, nos princípios bíblicos, claros na lei de Deus, e vamos prosseguir juntos, organizados, sim, mas de forma que quem é o nosso pastor é Cristo. Amém. Oxalá. Louvado seja Deus por isso. Passamos. Número 17. Deixa eu colocar aqui na tela. São os pastores sacerdotes da ordem de Melquisedeque para receberem o dízimo? A gente já respondeu, né, essa pergunta. Né? A questão se uma pessoa não importa, né, o título que ela tem, se ela é um pastor, se ela é um obreiro, se ela é um funcionário público, se ela enfim, não importa a funcionalidade da pessoa. O que determina se ela é um sacerdócio da ordem de Melquisedeque ou não é se ela tem exclusividade no trabalho evangelístico, tá? E se ela tem aquela questão que a gente comentou, né, que é a reverente submissão. Então, se ela tem esses dois contextos, tá, ela faz parte, sim, do sacerdócio de Melquisedeque. Não importa, né, qual seja a sua titularidade, né, mas o importante é a submissão à verdade e a atividade desempenhada ali em tempo integral para esse sacerdócio. Amém. Passamos. 18. Número 18. Você recebeu uma herança e devolve o dízimo? Ou melhor, vou reformular a pergunta aqui. Recebemos uma herança. Devemos devolver esse dízimo? Faço esta pergunta por muitas dúvidas. Houve uma... Se não me engano, o último estudo que foi feito sobre o dízimo, eu me lembro claramente que o irmão Danilo apresentou pelo menos 2 ou 3 vezes, com bastante ênfase, a questão do que você deve devolver o dízimo. Aqui estamos falando especificamente do primeiro dízimo, né? Ou o dízimo como todos, na sua maioria, conhecem, né? Não do segundo dízimo, nem do dízimo do terceiro ano. Não estamos nem falando desse também, nem do meio ciclo, nada disso. Agora, a ênfase que ele deu, no que eu concordo, porque sempre vi assim, é que o dízimo é da sua renda, certo? Renda. Se eu recebo uma herança, o que é isso? Isso é um provento, é uma renda, né? Até porque, quando eu recebo, ele passa a ser meu. Eu recebi, é meu, é uma renda que eu acabo tendo, certo? Deve-se devolver o dízimo, sim, até porque dificilmente essa herança que você recebe foi dizimada, né? Dificilmente ela foi dizimada. Mas ainda que tenha sido, assim como, por exemplo, o empregador também recebe aquele provento, passa a parte que é tua, e é dessa parte que você deve, né, dizimar, a herança não é diferente. Você recebeu a herança, você dizima, sim, 10% normalmente. Amém. Eu quero contar um rápido testemunho, bem rápido mesmo. Eu vendi uma casinha, cara, da minha mãe, eu sou o único herdeiro dela, né, eu sou filho único, parte de mãe. Minha mãe foi católica a vida toda, não
não dizimava, né, como o irmão Rogério colocou aqui, né, ela construiu a casinha dela com esse dinheiro, com essa renda dela, ela era professora, e eu recebi essa herança, né, vendi essa casinha e eu dizimei com toda tranquilidade e com todo prazer, né, então, não exaltando, né, o Luiz Devay, mas só para os irmãos poderem ilustrar isso, né, de acordo com a pergunta aqui, tá bom, meus irmãos? Passamos? 19. Irmãos, eu ganho 3 mil reais. Eu acredito que essa pergunta envolve lá o que deve se dizimar, o bruto ou líquido, né? Irmãos, ganho 3 mil reais. Né? O primeiro dízimo seria quanto? E para quem? Para qual finalidade? E o segundo dízimo seria de quanto? E para quem? E também gostaria de saber se existe um terceiro dízimo. Quanto e para quem? Dentro, né, irmão Danilo já entrou um pouquinho nisso, né? Tinha que dar um pouquinho para festa, um pouquinho para os órfãos, um pouquinho para a viúva, um pouquinho para... Não entendi nada, irmão Danilo. Como a gente tem que fazer isso hoje? Como entender isso de forma simplificada hoje? Eu ganho 3 mil reais bruto, ainda tem que descontar o dinheiro do governo, ainda tem o imposto. O que eu faço, irmão? Estou perdido. Correto. A gente vê aí, né, a questão do primeiro dízimo. Vamos por partes, né? O primeiro dízimo é a 10ª parte, né, do lucro, da renda, igual o irmão Rogério já comentou, que foi citado também no estudo anterior. Ou seja, o que sobra para você, o seu lucro, a sua renda, tá? Então, seria, no caso, 300 reais, né, dos 3 mil. E para quem? A gente também já colocou, né, que a pessoa tem que entender bem, né, se ela tem luz, dentro da luz que ela tem, de quem está realmente cumprindo o sacerdócio de Melquisedeque, né, que no caso ali seria aquelas duas questões, né, não é mais por sangue, mas sim pelo mérito, tá? E para qual finalidade? A finalidade é para a pregação do evangelho, exclusiva, né? E aí depois ela pergunta, o segundo dízimo, seria quanto e para quem? A gente já comentou que o segundo dízimo, ele era específico, tá? E ele era exigido, né? A gente comentou sobre a festa das cabanas, a Ellen White comenta que poderia se fazer, tá? Antes, né, de Cristo morrer, era obrigatoriedade. O segundo dízimo, tá, a gente percebe aqui que ele era para sustentar a festividade, ou seja, era obrigatoriedade, mas houve uma mudança, como a gente já viu também, quando houve a mudança no sacerdócio, houve também uma mudança, então, na lei. Ela não foi abolida, ou seja, a lei, o primeiro dízimo, houve mudança? Houve. De um tipo de sacerdócio para outro. O segundo dízimo, houve mudança? Houve. De um tipo de aplicação para agora festividade, que agora a gente não mais pratica, praticamente, só se tiver aquele desejo de fazer, tá? Não é mais obrigatório, tá? Mas os pobres nós sempre teremos conosco, Cristo falou isso. Tá? E a questão da beneficência cristã, ela é necessária. Tá? Então, mas ali a gente percebe que dentro do segundo dízimo existia a parte do sacerdote, do sumo sacerdote, da casa de Arão, que era específico para ele dentro do segundo. Tá? Existia depois que fazia aquilo, podia se usar para poder usar nas festividades, do jeito que a pessoa quisesse. E havia de vez em quando sobras, que era usado para beneficência. Tá? Então, o que sobra do segundo dízimo que a gente pode... havendo mudança na lei, no sacerdócio, há mudança na lei. A questão dos pobres continua sendo da mesma especificação do caso hoje das ofertas, tá? Então, porque ali o que sobrava não era a 10ª parte em específico, era uma oferta dada, tá? Porque toda a aplicação do segundo dízimo, que era 10, ou seja, festividade, sacerdócio e pobres. Tá? Agora nós temos o que sobra, simplesmente, ou seja, o que era ofertado. Tá? É lógico que a gente tem que sempre lembrar, assim como o primeiro dízimo ele vem falando que não pode ser uma coisa menor, né, na nova dispensação evangelística,
se a gente tiver bondade de coração para dar, a gente necessariamente deveria fazer, assim como Ellen White aconselha, fazer a festa das cabanas, a gente dá o mesmo tanto que era dado no segundo, ou seja, os 10%. Mas Deus não usa mais essa obrigatoriedade, tá, para ajudar as pessoas. Aí vai do coração da pessoa, né, e Deus conhece, né, a situação de cada um também. Tá? E aí ele vem falando ali, também gostaria de saber se existe o terceiro dízimo. A gente viu que existe, a Ellen White comenta sempre sobre o primeiro e o segundo. Existia o dízimo do terceiro ano, que era aplicado de uma forma diferente. Não necessariamente um terceiro dízimo, mais 10% sobre a renda, mas sim um dízimo no terceiro ano aplicado de forma diferente. O segundo, aplicado de forma diferente no terceiro ano. Existe uma terceira aplicação, não um terceiro dízimo. Isso, exatamente, tá? Então, esse terceiro dízimo a gente desconhece, né? Eu, particularmente, tem aquele dos ciclos, né? Que o irmão Rogério até comentou, mas é um caso específico, não é uma terceira décima, tá? E aí, quanto e para quem esse terceiro dízimo, né? Como a gente, dentro do conselho adventista, a gente vê o primeiro e o segundo ali, né? É especificado, e tanto para o Novo Testamento, o terceiro, basicamente, a gente não necessita comentar. Amém. Vale lembrar, né, irmão Danilo, enfatizar, né, na verdade, não lembrar, que esse dízimo, primeiro, é da sua renda líquida. Tem pessoas que me perguntam, acredito que perguntam aos irmãos também, principalmente os funcionários públicos, né, que vem ali o cheque, né, com um monte de desconto, né, dai a César ali um monte de tributo. Aí eu preciso, então, ali ver meu contra-cheque, vem 5 mil reais, mas na verdade eu recebo 2, porque o resto é tudo desconto para o governo. Eu vou tirar isso do meu lucro livre, né? Aí entra algumas outras considerações, meu amigo, que eu acho que vale a pena a gente falar um pouquinho, que é, por exemplo, se eu tiver, por exemplo, empréstimo em folha, que foi eu decidi fazer esse empréstimo e ele vem descontado, eu vou fazer esse desconto do dízimo com esse cheque incorporado, assim como eu faço com o imposto que o governo emite em cima do meu contra-cheque. Fala um pouquinho para nós sobre essa aplicação, irmão. A gente tem que lembrar que os impostos, eles voltam para nós, tá? São coisas que vão, de certa forma, depois voltam para nós, tá? Usa-se depois, muitas das vezes, pagamento de INSS, né, para aposentadoria e várias outras coisas. Ou seja, que tipo de líquido que a gente tem que determinar? Tá? Por exemplo, se eu recebo R$2.000, tá, e eu desconto o INSS, eu vou dar o dízimo sobre o que já descontou do INSS ou sobre o valor dos 2.000? É sobre o valor dos 2.000. Por quê? Porque é sobre a renda, é tudo que me beneficia, tá? Então, se eu estou pagando um imposto ali, aquilo depois vai me beneficiar de alguma certa forma? Vai. Então, tem que ser aplicado em cima de tudo que me traz benefício. Tudo que é para mim, exclusivamente para mim. Amém. Última pergunta, meus irmãos, das pré-definidas, né? Número 20. Tem um crente fiel, e esse tem uma família pobre, ou seja, eles são pobres. Se ele usar o dízimo, e o seu dízimo, e comprar comida para o mês ali, para a família dele, ele estaria errando ou pecando? Se ele usar o primeiro dízimo, sim. Se ele usar o segundo dízimo, as ofertas, não. Tá? Para isso, Deus designou, como nós já mostramos aqui no estudo, de forma muito clara. Tá? Então, nós já até falamos sobre isso aqui. Né? Existe uma porção que você deve, sim, estar sempre preparado para suprir a necessidade dos pobres. Veja, gente, todos nós temos pessoas ao nosso redor, seja familiares, vizinhos, parentes, que têm necessidade. Tá? E essa obra de caridade, ela tem que ser executada, sim. Mas entenda que resolver o problema de uma forma definitiva dos pobres na Terra, só vai ter um que vai resolver, é Cristo. Nós nunca conseguiremos resolver o problema da pobreza na Terra. Então, nós devemos patrocinar primariamente
prioritariamente aquele que pode resolver, ou seja, o avanço da obra dele. Agora, devemos colaborar, sim, da forma que ele designou. Eu quero ler um texto aqui sobre esse assunto, que está na Review de Herald, de 1º de dezembro de 1896. Ela diz assim, o dízimo, falando primeiro, o dízimo é separado para um uso especial, não deve ser considerado fundo para os pobres. Tá? Então, muito claro, eu separei esse pequeno trecho aqui para entendermos, de fato, o motivo especial é o avanço da obra. Esse vai resolver toda a situação de pobreza na Terra, tá? Mas devemos separar ofertas e até um segundo dízimo para colaborar com aquelas pessoas que vêm até nós ou nem precisamos esperar. Devemos ir até as pessoas para ver se de fato elas estão necessitadas, principalmente os da fé. Amém. Irmãos, de forma Luiz, rápida... interessante considerar, de forma bastante rápida, que, por exemplo, o irmão Maxson diz uma coisa ali, né, dos pobres e tal, e Jesus disse exatamente isso, os pobres sempre tereis entre vós. Ele deixou claro que o pobre sempre ia ter, ele falou de forma assim bastante clara, e ele cumpre, o Senhor cumpre aquilo que ele ensinou, buscai primeiro o reino dos céus, e os demais não serão acrescentados. Se nós priorizarmos a pregação do evangelho, dando prioridade ao dízimo para o que ele deve ser, as outras preocupações serão muito menores. Ele se incumbe do resto. Ele diz, olha, né, busca o reino do céu, e o demais vai ser acrescentado, ele está prometendo. Então, nós temos que priorizar o reino dos céus. Né? Se nós fizermos isso, e até porque é o seguinte, vejam, nós estamos aqui em 4 pessoas, eu te pergunto, né, a cada um de nós poderíamos responder isso de forma muito mais simples. Imagine que você estivesse lá no mundo, você não sabe das coisas de Deus, você não sabe, né? Te é oferecido um prato de comida e te é oferecido uma Bíblia. Você escolheria o prato de comida. Mas seria essa a decisão acertada? Né? Imagine, você recebeu um prato de comida, se alimentou da comida que perece, e não recebeu a comida que realmente, né, vai prover para a vida eterna. Qualquer pessoa que tenha ciência escolheria a Bíblia. Qualquer pessoa. Mas as pessoas não entendem isso. Então, de forma muito simples, nós é que temos que mostrar a elas o que é melhor. É o nosso papel. Para isso, né, Deus prioriza dizendo também o seguinte, vocês não sabem pedir. Ele disse, né, na oração, vocês não sabem pedir. Então, deixe que eu vou dar para vocês o que é melhor. Por isso, o Senhor quer alimentar o seu povo primeiro com o mantimento celestial. Se você morrer de fome, mas morrer salvo, sem problema nenhum, foi só lucro. Agora, você morrer de barriga cheia, perdido, é até uma coisa muito, né, muito simplista, mas é assim. Essa é a realidade. Irmãos, tem mais 2 perguntas. Acho que dá para fazer rapidinho para a gente poder encerrar sem perguntas, que foram feitas agora. A irmã Helena Brito pergunta assim, e quem já está aposentado, devolve o dízimo do bruto ou do líquido? Acredito que entra na mesma situação que o Danilo falou, né? Você tem que avaliar ali o que que deve ser tirado ou não. Você, né, Danilo? Com certeza, tá? A aposentadoria, ela entra no mesmo quesito, né, da renda. É o que serve para você. É o que vai te servir, você tem que tirar. Amém. E a última, Michael Lima. Existe diferença na aplicação das ofertas e dos dízimos pelos grupos? Nós, pelo menos, fazemos diferença. Inclusive, quando as pessoas nos perguntam, quando alguém resolve ajudar, eu sempre pergunto, o Rogério Elias pergunta, é dízimo ou é oferta? Porque, como foi colocado, a oferta você tem até uma certa liberdade maior para trabalhar, né, na manutenção de alguma coisa e tal. O dízimo é especificamente para evangelismo. Então, por exemplo, né, o chamado meio ciclo da época, que foi comentado aqui, que ele é oferta, não era dízimo, né? Era uma oferta, mas era uma oferta alçada, ou seja, tinha que fazer, né? Era para manutenção. Então, a oferta você pode usar para manutenção da obra.
né? Mas o valor do dízimo você não pode usar. Manutenção, que eu digo, é manutenção, não é dos obreiros, é manutenção, por exemplo, você tem um local onde vocês se reúnem, pagar luz, pagar aluguel, pagar... Isso você pode usar a oferta, o dízimo não pode ser usado para isso, a oferta pode. Amém. É assim que nós vemos, né? Se estamos errados aí, nos ajudem também, né? Por favor, eu sempre vi dessa forma, né? Amém. Alguém? Tá corretíssimo, viu, irmão Rogério? Amém. Apoiamos aí 100%. Irmãos, 1h49 de perguntas e respostas. Acredito que as outras que fizeram aqui no decorrer, eu fui acompanhando, já está dentro do escopo de tudo que foi falado, não tem necessidade da gente refazê-las, né? Eu acredito que podemos encerrar. Amém. Irmão Danilo, por favor, suas considerações finais, meu irmão, até para a gente voltar sábado, se Deus quiser, né? Tá ok. Que Deus abençoe a cada um, né, de vocês que nos assistiram. Espero que todas as dúvidas tenham sido sanadas. Se não foram, né, vocês podem entrar em contato com a gente, tá? Através, né, do nosso site. A gente tem o site Ministério Veredas Antigas, lá temos os contatos. Tem o pessoal, né, também da A Verdade sobre o Fim, que é o irmão Rogério, Luiz, né, também acho que tem... como que faz, Luiz, para entrar em contato com vocês? Eu vou postar o meu telefone aqui e vou postar o do irmão Wagner também, tá? Abaixo, né, no link, né? Temos o WhatsApp, tem o Facebook, YouTube, canal Verdade sobre o Fim. O nosso site, se Deus quiser, essa semana ou a outra, já vai estar pronto de novo, né? A gente está reestruturando. E os nossos telefones particulares. Eu vou pôr o meu e já na sequência eu vou pôr do irmão Wagner também, tá bom? Ok, então... aqueles que tiverem dúvida, podem entrar em contato, a gente vai tentar responder, né, todas as perguntas aí de vocês, para que cada um de nós possamos realmente cumprir o nosso desígnio para com Deus. E também vou pedir também para o Luiz, né, para depois, né, ao finalizar, postar também, Luiz, vou deixar aqueles slides, né, que foi utilizado na apresentação do estudo, tá, para vocês que estão nos assistindo, que se quiserem baixar... tá? Ou entrar em contato com o Luiz para ele passar para vocês, ou o Wagner, nós vamos deixar à disposição aí de todos. Que Deus abençoe a cada um e que nós possamos realmente cumprir o propósito de levar o evangelho a toda criatura enquanto ainda é tempo. Amém. Irmão Wagner? Eu quero deixar um texto aqui para finalizar, que diz assim, Atos dos Apóstolos 75. Se o dinheiro entrasse para a tesouraria de acordo com este plano divinamente recomendado, a 10ª parte do que ganhamos e as ofertas liberais, haveria abundância para o avançamento do trabalho do Senhor. Eu finalizo com essas palavras. Amém. Amém. Deus seja louvado. Não tem nem o que falar mais. Irmão Rogério? Eu queria colocar um exemplo bem rapidinho, Luiz. Imagine que alguém bate à tua porta e te pede um prato de comida. Você, com todo carinho, vai lá, prepara esse prato de comida, oferece à pessoa. Essa pessoa pega o prato, come, olha para você bem dentro do teu olho e diz assim, você não fez mais que a tua obrigação. Devolve o prato e sai. Qual é o sentimento que você tem com isso? Eu acredito, né, que a grande maioria aqui responderia que ficaria chateado, ficaria bravo, não, mas que sujeito petulante. Na verdade, ele está certo. Ele está absolutamente certo. E mais do que isso, porque nós não fizemos mais do que a nossa obrigação. Primeiro, porque nós somos mordomos de Deus. A comida não é nossa, né? Nós fomos chamados para esse trabalho, né? E é uma bênção que a pessoa não agradeça a você. Por quê? Porque se ele te agradece, basicamente, você já recebeu a gratificação pelo que você fez. Se ele não te agradecer, está registrado no céu e você vai receber o galardão por aquilo. Se um copo d'água tem o galardão, um prato de comida também tem, né? O que isso tem a ver com o dízimo? Tem tudo a ver com o dízimo. Nós somos tentados a querer dar o mínimo, dar menos, fazer contas com detalhezinhos. Mas será que... né? Não, mas eu acho que... quando, na verdade, todo centavo que você colocar no tesouro do Senhor vai render juros de correção monetária celestiais. Entende? Não tenha dúvida que tudo isso
Você imagine você no céu um dia, ver pessoas que foram oriundas do teu trabalho, né? Porque você, como um bom mordomo, devolveu à tesouraria do Senhor, devolveu aos banqueiros do Senhor, devolveu àqueles que pregaram a palavra, né? Enfim, finalizando, né, assim, apenas faça um teste. A pessoa que não acredita, faça um teste. Passe a devolver ao Senhor e veja o que vai acontecer na vida dela. Por quê? Porque esse é o tipo de princípio que o Senhor colocou a promessa. Trazei e faça prova de mim. Ele está colocando, né? Ele está se colocando como um homem diante da pessoa, diz, faz e depois pode me cobrar. Não tenha medo, pode fazer prova de mim. E eu digo para os irmãos, eu fiz. Eu era ignorante e eu fiz prova. Eu li aquilo e entendi que o Senhor ia me dar dinheiro. E eu falei, Senhor, eu quero dinheiro, não adianta eu mentir para o Senhor. E eu fiz prova. Eu não vou contar a experiência aqui porque iria demorar, mas, irmãos, foi impressionante o que o Senhor fez. Por isso eu sou um dizimista até hoje, né? Não só hoje porque eu creio na palavra, mas porque o Senhor me mostrou claramente o que Ele é capaz de fazer. Ele me conquistou através do dízimo. Amém. 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 Meus irmãos, eu convidar os irmãos para a gente orar. Alguém sentir no coração fazer uma oração para nós? E a gente volta, se Deus quiser, no sábado de manhã, no culto, às 10h30 da manhã, com o irmão Hamilton, né, o culto com o irmão Hamilton no canal Verdade sobre o Fim. Sexta-feira à noite, na passagem de sexta para sábado, já sábado, né, às 19h30, culto com o Samuel Maxson, lá no canal Jovens do Advento, né, um culto que está sendo agora toda a entrada de sábado, né, de sexta para sábado, às 19h30, culto jovem, muito bacana, um formato muito legal, né, dá para você entrar lá na sala interna com um aplicativo, participar, façam seus filhos assistirem, né, suas crianças, muito, muito abençoado, esse sexta, então, às 19h30, com o Samuel Maxson, querido filho do nosso irmão Wagner aqui, né, o Samu. E sábado de manhã, irmão Hamilton, 10h30 da manhã, e às 15 horas, nosso Reconstruindo os Muros de Jerusalém, o 17º, irmão Wagner? 17º princípio. 17º princípio fundamental para a honra e glória de Deus. Amém, meus irmãos? Alguém pode orar para nós? Vamos orar. Amém. Maravilhoso Pai, eterno Deus que habita nos altos céus, louvado e engrandecido seja o teu nome. Nós nos colocamos na tua presença, de joelhos, reconhecendo a nossa dependência e também, ó Deus, exaltando a tua soberania sobre a nossa vida. Um assunto, ó Deus, tão peculiar para o momento em que nós vivemos, em que o mundo cristão, que se diz cristão, deturpa esta doutrina, este ensinamento, esta verdade bíblica, e assim, ó Deus, nós muitas vezes temos receio de que essa verdade seja, de fato, um fundamento que ainda prevalece em nossos dias. Mas nós sabemos, ó Pai, que nós precisamos a cada dia, como servos fiéis, nos desprender das coisas materiais e, de fato, ó Deus, investir naquilo que, de fato, importa para cada um que espera o teu reino. Por isso, Senhor, coloca o nosso coração na tua obra. Coloca tudo que nós temos em tua obra, Senhor, para que, de fato, nós possamos colaborar e ajudar na brevidade desta obra, para a honra e para a glória do teu nome. Essas bênçãos nós lhe pedimos e já lhe agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. 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 Que Deus seja com todos, meus irmãos. Boa noite a todos. Amém. Boa noite. Amém.